Quantos sonhos você já deixou pelo caminho? O sonho de ter uma casa, de ter a sua independência financeira, de destravar o seu potencial, de casar, de ser mãe, de ser juíza, de entrar na nave espacial da Xuxa, eu tinha esse sonho, de ser cantora, de ter uma promoção. Quantos sonhos você já deixou pelo meio do caminho? E se eu te disser que, se você olhar para as 3 causas que te impedem de realizar esses sonhos, você pode promover uma mudança dessa sua realidade. Você pode aproximar o seu eu do presente do seu eu do futuro. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Existem 3 coisas que podem estar impedindo você de realizar seus sonhos. A primeira delas é a produtividade tóxica. E eu já falei sobre a produtividade tóxica num vídeo aqui, depois você corre lá e assiste, vou colocar aqui na tela. A produtividade tóxica, gente, ela traz a gente para um movimento de querer dar conta de tudo, de querer fazer absolutamente tudo no menor tempo possível, de exercer todos os papéis da nossa vida. Nossa, Debs, mas o que são esses papéis? Eu quero que você imagine que a sua vida é como se fosse um teatro. Então, nesse teatro que a gente chama de vida, a gente exerce muitos papéis. A gente exerce o papel de mãe, de profissional, de atleta, de esposa, de filha, de irmã. E a gente vai colocando inúmeros papéis na nossa vida e a gente esquece do nosso papel. A gente esquece que pra gente poder ser bom para o outro, pra gente poder cuidar do outro, pra gente poder realizar os nossos sonhos, a gente primeiro precisa estar inteiro aqui. Então, muitas vezes, quando eu faço esse exercício com as minhas alunas e pergunto pra elas assim, cadê o seu papel? O seu papel como Joana, Juliana, Daniela, Karina, Andréia, onde está o seu papel? Nossa, Debs, esse papel não existe. Pois é. Então, a primeira coisa que eu te digo é, você não vai realizar os seus sonhos se você estiver vivendo nessa produtividade tóxica, que te causa angústia, que te causa frustração, que te causa uma sensação de que o seu tempo, ele tem que ter 30 horas, porque o seu dia, ele tem que ter 30 horas, tem que ser igual ao Unibanco, né, gente, o antigo Unibanco, porque se ele não tiver 30 horas, você não tem tempo pra fazer tudo. O que eu quero te dizer é que sim, é perfeitamente possível que as coisas importantes do seu dia caibam nas suas 24 horas, mas você precisa, primeiro, abandonar essa necessidade de querer dar conta de tudo. E segundo, você precisa regular os seus papéis. Então, um exercício que eu vou deixar aqui pra você em relação a esse primeiro ponto é o seguinte: para pensar quais são os papéis que você tem na sua vida. É de mãe, de esposa, de corredora, de filha, de patroa, de líder? Quais são os papéis que você tem na sua vida? E aí você olha pra esses papéis e veja de quais desses você pode tirar um pedaço pra colocar o seu papel. O seu papel. Você precisa ser inteira para que você possa dar conta dos seus sonhos. E para você ser inteira, a primeira coisa que você precisa fazer é dar conta de você mesma. Tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto que pode estar impedindo você de realizar os seus sonhos. O segundo ponto que pode estar te impedindo de realizar seus sonhos é o seu sistema de crenças. A primeira coisa que você precisa entender a respeito do seu sistema de crenças é o seguinte: a crença, ela é um pensamento que fica martelando na sua cabeça, que pode ser impulsionador ou pode ser limitante. A crença impulsionadora é aquela crença que te leva para onde você quer. A crença limitante é aquela crença que te leva para uma direção contrária daquela que genuinamente você quer. Porque, gente, ninguém quer ter uma vida com angústia, ninguém quer ter uma vida com frustração, ninguém quer ter uma vida pesada. Todo mundo quer ter uma vida leve. Porém, a gente tem crenças que muitas vezes, quando estão enraizadas aqui, a gente não consegue sobrepor a elas e a gente não consegue seguir o caminho que a gente quer. Então vamos pensar num ciclo que é um ciclo muito importante quando a gente fala de crenças. Pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação e que gera um resultado. Se você tem um pensamento que é limitante, ele te leva para um resultado que é o resultado que você não quer. Então vamos pensar o seguinte: imagina que você tem um pensamento que você tem que dar conta de tudo. Qual é a ação que vai resultar disso? Você o tempo todo vai estar agindo como se você tivesse que dar conta de tudo. E o fato de você agir como se você tivesse que dar conta de tudo te leva para onde? Para produtividade tóxica. Lembra que eu acabei de falar do ponto 1? Se você, por exemplo, tem uma crença que você precisa agradar todo mundo, você começa a agir como a pessoa que precisa agradar todo mundo. E quando você faz isso, o que acontece? Você tem aí uma desregulagem dos seus papéis. Porque se você precisa agradar todo mundo, você precisa ser a melhor esposa do mundo, a melhor mãe do mundo, a melhor filha do mundo, a melhor líder do mundo, a melhor empresária do mundo. E você? Onde fica? E lembra que eu te disse, para você realizar os seus sonhos, você precisa estar o quê?
inteira. Então, o nosso sistema de crenças, ele é muito responsável pelo fato da gente realizar ou não os nossos sonhos. Então, eu quero que você comece a pensar quais são os pensamentos que permeiam a sua cabeça. Porque se você, por exemplo, pensa, eu não sou o suficiente, como é que você vai agir? Pensamento que gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Qual é o sentimento que você acha que um pensamento desse te gera? Então, eu não sou o suficiente. Ele te gera um sentimento de dúvida. Ele te gera um sentimento de incapacidade. E qual vai ser a sua ação? Você vai agir como se realmente você fosse incapaz. Então, a gente precisa estar muito atento aos nossos pensamentos. Se você não gosta dos seus resultados, faz o movimento reverso e olhe como estão os seus pensamentos. E a terceira coisa que te impede de realizar os seus sonhos é o fato de você, de repente, não ter uma referência. Do que eu tô falando? Imagina que você hoje tem muito sucesso financeiro. Porém, você olha pra trás e você vê que os seus pais não tiveram sucesso financeiro, os seus avós não tiveram, os seus bisavós não tiveram. Então você quebra um padrão familiar e que muitas vezes você se sente culpada por isso. Imagina que você tem um casamento maravilhoso. Aí você olha pra trás e você fala assim, nossa, mas o casamento dos meus pais era muito ruim. E quando a gente entra nesse movimento de lealdade aos nossos antepassados, muitas vezes isso é uma causa de autossabotagem. Você olha pro casamento que não foi feliz dos seus pais e você sente culpa por você ter um casamento feliz. Você olha pra vida de escassez dos seus familiares e você sente culpa por você ser próspera e abundante. Você olha, de repente, para um movimento da sua família, de mulheres da sua família que não tiveram voz, e de repente você tá na internet, você tá falando e você tá comunicando, e aí você trava porque você sente culpa, porque nenhuma dessas mulheres teve oportunidade de falar, mas você está tendo. Você tem a oportunidade de ser feliz no seu casamento, você tem a oportunidade de ser uma pessoa próspera e abundante, você tem a oportunidade de soltar a sua voz para esse mundo na internet. E mais do que oportunidade, você tem permissão. Você não precisa estabelecer um pacto de lealdade com toda essa história familiar se prejudicando. Você pode ter a sua história para honrar a história dos seus ancestrais, dos seus familiares, dos seus pais, avós, bisavós. Então, veja que quando você entra no movimento de lealdade pela dor aos seus ancestrais, o que acontece é que você começa num movimento de profunda autossabotagem. Então, são esses os 3 motivos pelos quais pode ser que você não esteja realizando seus sonhos. E aí você pode dizer assim pra mim, mas Debs, eu nem sonho. Vou fazer um vídeo sobre isso. Vou falar sobre os motivos pelos quais as pessoas dizem que não sonham. Guarda uma coisa que eu vou dizer pra você. O sonho, ele é combustível pra vida. O sonho é aquilo que faz vibrar o nosso coração, é aquilo que faz encher os nossos olhos de brilho, é aquilo que faz encher os nossos olhos de lágrima quando a gente vislumbra alguma coisa e a gente pensa que a gente é capaz de realizar. Todo mundo tem a capacidade de sonhar. A grande questão é que muita gente não se permite sonhar, por N motivos, que eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês. Mas o que eu quero dizer hoje é que você tem permissão pra sonhar, você tem permissão pra realizar e você merece sonhar e realizar. E se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreve aqui no canal, compartilhe em todos os seus grupos do WhatsApp e ativa aqui as notificações para que você não perca nenhum vídeo e a gente possa se ver no próximo. Um beijo pra você e até a próxima.